a unidade central de processamento, conhecida como CPU. O que se constitui a unidade central de processamento? Se constitui de todos os hardwares, geralmente internos, do computador que colaboram no processo de dados. Então, pessoal, o gabinete, que é aquela torrezinha que fica, às vezes, se o seu computador for de torre, ou se o seu computador for desktop, daqueles que ficam deitadinho embaixo do monitor, ou o próprio notebook, eles têm o que? Uma unidade central de processamento, que é a parte principal onde está reunida a maior quantidade de hardware, principalmente o processador, placa-mãe, os hardwares, os componentes básicos para que o computador funcione. Então, na unidade central de processamentos, constitui de quê? De todos os hardwares, geralmente internos porque eles estão acoplados a um gabinete, estão embutidos internamente dentro de um gabinete, que no caso no notebook é embaixo do teclado, né? Embaixo do teclado está todos esses componentes. No computador desktop está no gabinetezinho, que às vezes fica em pé. Então todos esses componentes que compõem o hardware, geralmente internos do computador, que colaboram com o quê? Com o processamento dos dados que são feitos a entrada desses dados através de quê? De periféricos de entradas. Alguns exemplos aí, como nós já vemos citando na nossa aula. A placa-mãe, que é onde fica conectado o próximo componente, que no caso é o microprocessador. A placa de som, que também é conectada à placa-mãe, que nós vamos ver que essas placas de som, vídeo e por aí vai, vão ter dois tipos, dependendo do tipo de placa-mãe, mais na frente vamos ver isso. A placa de vídeo, muitas vezes você precisa aumentar o poder de processamento do seu vídeo, principalmente para quem vai utilizar do computador para jogos. Ele precisa de uma placa de vídeo que tenha um poder de processamento maior. Então você coloca uma placa de vídeo, às vezes com a capacidade maior, para que você tenha esse desempenho para conseguir jogar o seu jogo. Vamos ter também aí na unidade central de processamento, CPU, os drives de entrada, exemplo, um drive de CD, DVD, os drives de saída, e armazenamentos de dados, como os discos rígidos e outros mais. E nas unidades de armazenamento, elas dividem-se em vários tipos de memória, que podem ser memórias permanentes ou temporárias. Por que permanentes? Por que temporárias? O computador é um equipamento que você só consegue utilizá-lo com o que? Energia elétrica. E esses dados, dependendo de onde eles vão estar, eles só vão ficar em alguns temporariamente e permanentemente. Esses que são dados que armazenam eles temporários, um armazenamento temporário, são memórias onde só se consegue guardar a informação enquanto ela tem a presença da energia elétrica. Então quer dizer que essas memórias temporárias, no momento que eu desligo a minha máquina, que vai ser o momento onde ela vai deixar de existir a presença da energia elétrica, vai fazer com que esses dados se percam. O contrário já é a memória permanente, como o próprio nome diz. Independente de ter ou não energia elétrica, ela vai o quê? Conseguir armazenar
permanentemente essas informações. Então, quer dizer que ela é uma memória não volátil, independente de ser desligado ou não o equipamento, essas informações ainda vão estar lá. Exemplos de memória: temos a memória RAM, a memória ROM, a memória flash, o disco rígido, mais conhecido também como HD, que é um exemplo de memória permanente. Todos nós sabemos que nós podemos desligar o nosso computador, o seu sistema operacional Windows, Linux, Mac OS, quando você vai ligar ele está lá ainda. Os seus dados que você, seu texto que você guardou no seu Word, digitou no seu Word, salvou depois que finalizou o seu texto, ele continua lá armazenado. Então eles estão armazenados em uma memória permanente, que no caso o HD é um exemplo dele. E vamos ter também aí o CD, o DVD. Todos esses aí dessa lista são exemplos de memória. A placa-mãe. Como o próprio nome já diz, mãe. Mãe é o grande símbolo da família, né? Não seria diferente no computador. Ela é o quê? Uma das principais peças do computador. Para que peças sejam acopladas, é necessária a utilização de slots disponíveis. Slots são os locais onde você conecta uma placa à placa-mãe. Exemplo, eu quero colocar uma placa de vídeo. Eu vou lá no slot próprio para conexão de placa de vídeo. Na placa-mãe ela vai ter um slot que serve especificamente para conexão de placa de vídeo. Então eu pego a placa de vídeo e conecto nesse slot que está na placa-mãe. Como também ele vai ter slot com a placa para outras placas, que aí pode ser uma placa de rede, uma placa PCI, slots genéricos que você pode colocar independente do tipo. Então a placa-mãe, para que as peças sejam acopladas, é necessária a utilização de slots disponíveis, tais como PCI e PCI Express. Então, PCI é um tipo de slot para conexão de placas na placa-mãe. E o PCI Express é um avanço do slot PCI. O que vai diferenciar um do outro é a velocidade, a transmissão de dados é maior. E as placas-mães, elas estão divididas em on-board e off-board. A on-board são placas-mães onde, nesse circuito, ela já vem com algumas placas acopladas diretamente na placa-mãe. Exemplo, existem placas-mães que ela já vem fazendo parte do conjunto dela, soldado, conectado à placa-mãe, de fábrica, já vem de fábrica, tipo placa-mãe que tem placa de vídeo, placa de áudio, placa de rede, conectada nessa placa. Então nós chamamos essas placas de on-board. E as off-boards são placas-mães onde elas têm apenas a função de gerenciar essas outras peças que vão ser acopladas a ela. Então ela não tem uma placa de vídeo já de fábrica conectada a ela, ela não vai ter uma placa de áudio, você tem que colocar essas placas separadamente para que ela tenha as funcionalidades de vídeo, a funcionalidade de áudio, a funcionalidade de conexão à rede, tanto Wi-Fi como a cabo. Essas são as placas-mãe conhecidas como off-board. As memórias existentes no computador são diversas, que nós já falamos. Forma temporária e forma permanente. A forma temporária ela é volátil, que nós já falamos que seria
ela necessita da energia elétrica, ela necessita estar em funcionamento para que consiga armazenar. E esse funcionamento é feito através da energia elétrica. E a permanente, que é as não voláteis. Independente de você desligar ou não o equipamento, os seus dados ainda vão estar armazenados nessa memória do tipo permanente. As memórias, aqui vamos ter nesses gráficos, que quanto maior a sua capacidade, ela tem uma velocidade menor. Então, o custo de uma memória RAM, ela tem um custo baixo, uma velocidade baixa, mas em compensação ela tem uma alta capacidade. Já os nossos registradores, que estão aqui no topo da pirâmide, são o que? Uma memória de alto custo, de alta velocidade, mas de baixa capacidade. Onde nós vamos encontrar os registradores? Os registradores vão estar presentes aonde? No processador, dentro do próprio chip do processador. São memórias que ela tem um poder de processamento muito grande, que no caso é a memória cache. Também vamos ter a memória principal, vamos ter a memória secundária, os HDs e por aí vai. O microprocessador é um circuito integrado, como nós já falamos. Mais ou menos ele é um quadradinho que está aqui como se nós tivéssemos aqui a nossa placa-mãe. Vamos supor que aqui era a nossa placa-mãe. E aqui vai ter um local, que é um socket, que é o nome que se dá, cheio de conexões, onde depois você vai vir com o processador e vai conectar nesse socket. Em cima dele ele vai ter um cooler com um dissipador de calor, que é uma ventoinha, um ventilador aqui. Esse ventilador vai estar o quê? Refrigerando o processador. Os processadores, como nós estamos vendo aí, existem diversas frequências de diversos fabricantes. Vocês podem olhar essa tabela depois com mais calma ou pesquisar na internet. Existem os dois maiores fabricantes de processador. Quem são? É a Intel e a outra é a AMD. Desculpem a letra porque fica ruim de escrever, mas aí são os dois exemplos de empresas fabricantes. Existem outras empresas, mas as empresas mais conhecidas da gente é a Intel e a AMD. Então vocês podem dar uma pesquisada na internet, os modelos, para se familiarizar mais com os nomes. Essa aula de hoje foi uma aula curta para evitar que tenham dificuldade de visualizar, diferente da outra aula anterior, que foi uma aula longa. Pratiquem os exercícios e qualquer coisa, pessoal, vamos lá comentar, participar da nossa plataforma. Um abraço, até o próximo encontro.